Fala galera, tudo beleza? Aqui é o Wesley novamente com mais uma aula do curso da Blender Series. E nessa aula 6 eu vou falar sobre materiais e texturas, uma introdução básica sobre eles, certo? A aula vai ser mais curta que as anteriores, certo? E eu pretendo a partir de agora diminuir muito mais o tempo para no máximo uns 15 minutos de aula, certo? Para ficar até mais cômodo para vocês que estão assistindo. Bom, basicamente, antes de iniciarmos, eu vou acessar o Wiki, certo? Que contém muitas informações, até para quem está iniciando ou quem já é mais avançado, pode encontrar respostas para as suas dúvidas, certo? Aqui na Wiki. Tem da versão tanto antiga como a 2.6 e está disponível pelo menos agora em inglês, mas alguns conteúdos se encontram em português, certo? Bom, como a aula de hoje é sobre materiais, certo? Essa abinha aqui, que se encontra no painel de propriedades que a gente falou na aula passada, eu vou dar uma introdução sobre o que são materiais. Bom, como a Wiki está dizendo aqui, materiais podem ter uma lista muito grande, certo, de propriedades. E a combinação de todas essas coisas que definem como o material irá se comportar, certo? Como será a visibilidade dele no render. Como esses objetos usam este material irão aparecer quando renderizados. Refinando melhor aqui esse conteúdo, basicamente um material é um conjunto de configurações que definem como nossa malha, a malha que nós fazemos tanto de um personagem, objeto ou qualquer outra coisa, será vista pelo renderizador, certo? Dependendo das configurações que nós ajustarmos, ela aparecerá com plástico ou até metal ou pele, certo? Essas propriedades, a aparência dos materiais, são afetadas também dependendo do tipo de renderizador usado, certo? Que aqui está falando que é tanto o Blender Internal, que é a engine padrão de render, como a Cycles, que é a engine fotorrealística do Blender, e como a Game Engine também será vista de modos diferentes. E o modo como eles são renderizados também, dependendo do tipo do material. Se vai ser de uma superfície, wire, certo? Volume ou halo. Aqui na Wiki a gente especifica as propriedades dos painéis de materiais, certo? O que contém cada tipo de render, certo? Então, vamos começar aqui. Eu abri a cena anterior, certo? Da taça, com todos os modificadores aplicados. E basicamente, para a gente adicionar um material no nosso objeto, simplesmente a gente pode clicar aqui para adicionar um novo slot de material, certo? Ele não contém nenhum material, somente é um slot que grava dados aqui de como seriam acrescentados posteriormente algum material. E a gente pode personalizar aqui qual vai ser o tipo do link, se é de dados ou de objeto. Aqui você pode deletar, e nessa setinha a gente pode tanto copiar materiais de outros tipos de objetos, como copiar ou colar um material. Bom, basicamente nessa setinha aqui vão haver vários materiais depois que a gente criar, e a gente pode selecionar um igual para outro tipo de objeto, certo? Bom, para adicionar um material na nossa taça, simplesmente a gente clica no botão New, certo? Ele já cria um slot e automaticamente já cria um novo material para a nossa taça. Aqui, nessa telinha Preview, nós temos uma visualização, certo? De como será vista a superfície do nosso material. Logo aqui do lado a gente pode escolher diferentes visualizações, certo? Um preview do render, aqui um plano, uma esfera, um cubo, no Suzanne, que é o mascote do Blender, em pelos e em outro tipo de material, certo? Uma esfera com um céu por trás. Vou deixar no padrão, que é a esfera. Bom, logo aqui em cima a gente pode definir um nome para o nosso material. Simplesmente eu vou adicionar o nome de taça, já que se trata de uma taça. E
esse F, certo? Logo depois de setarmos o nome, significa que podemos gravar esse material, mesmo se ele não for usado, o Blender não vai deletar. Pois por padrão, se você não usar algum material ou qualquer dados de objetos, por padrão, o Blender, depois que você fechar a sessão, certo? Clica lá no xizinho, fechar a sua cena, ele deleta, se não estiver sendo usado. Clicando nesse F, você vai se assegurar que o Blender salvará mesmo se não estiver sendo usado, certo? Bom, nesse mais nós adicionamos um novo material e no X deletamos, certo? No caso aqui, nós vamos deslinkar o bloco de dados desse material para o objeto, certo? Fazendo com que ele não exista mais nesse objeto, mas exista ainda na lista para ser colocado em outros objetos, certo? Logo aqui abaixo temos 4 opções que definimos o tipo do material, certo? Que vai definir, como eu disse, como o objeto vai ser renderizado. Aqui temos a previsualização do modo superfície, também tem o Wire, que só renderiza as linhas, certo? O volume, que é mais usado para fumaça e etc, nuvens. E Halo, que é como se fosse somente os vértices do objeto, certo? Pode ser usado para fogos de artifício. Bom, vou deixar em Surface, certo? Vou aplicar um material de vidro na nossa taça, que vai ser visto aqui. Antes disso, eu vou mostrar aqui o Diffuse, certo? Que é a cor difusa do nosso material, que é a cor básica, certo? Simplesmente se clicarmos nessa área aqui, nós vamos adicionar nova cor para o nosso objeto. Aqui eu vou colocar vermelho aqui. Ou posso colocar qualquer uma dessas, simplesmente movendo aqui. E aqui definindo outros tipos de colocação de valores de cor, certo? Aqui é hexadecimal, aqui é HSV e RGB. Para deixar branco, simplesmente é só zerar, quer dizer, preencher todos os campos com 1, certo? E aqui você pode pegar alguma cor de algum lugar, certo? Muito útil. Bom, vou deixar branco mesmo. Aqui eu deixo para vocês estudarem um pouco, certo? É um shader especial para nosso objeto. Deixar ele com tipo cartoon, uma aparência cartoon e etc, certo? Vou deixar Lambert. Logo aqui a gente define a intensidade que vai ser vista, essa cor difusa no material. E aqui temos o ramp, que a grosso modo é onde a gente define um gradiente, certo? Para simplesmente a gente clica no botão Add, adiciona uma nova cor e aqui a gente vai ajustando como o material irá se parecer. Ó. Lá no preview você vê nova configuração de cores, certo? Vou desativar o ramp. E isso é o diffuse. O especular é basicamente também como se fosse o brilho do nosso objeto, certo? Isso não existe na vida real, é simplesmente um cálculo feito pelo render para definir superfícies que brilham. Aqui você pode definir também um tipo de shader e uma cor para o especular, que vou deixar azul com a intensidade 1, certo? E aqui nós definimos o quão o brilho vai ser mais intenso ou mais fosco, certo? Se espalha melhor pela superfície. Vocês podem testar várias configurações aí. Vou deixar assim o material desse jeito. Em Shade a gente pode definir algumas opções, como a quantidade de luz que o objeto emite, certo? Vou deixar 0, ele não emite nenhuma luz. A quantidade de cor ambiente que o material irá receber, por padrão é 1, não precisa mexer agora. E a quantidade o shading, certo? Sombreamento difuso do lado de trás, certo? Parte de trás do objeto. Por padrão é 0, deixa 0. Em Shadeless a gente pode fazer com que esse material seja insensível à luz ou sombra, simplesmente ele não vai alterar suas configurações de brilho ou sombra, se marcarmos essa opção. E aqui outras opções também que são mais avançadas, mais para frente a gente pode tentar usar elas, certo? Em algum dos nossos projetos.
Aqui chega o segredo, certo, do nosso material de vidro que queremos setar na nossa taça. Basicamente, a taça tem transparência, então a gente marca aqui. Escolhemos o tipo de transparência, certo, método de renderização, por padrão é o Transparent. E aqui a gente pode definir o quanto ele vai ser transparente. Se deixarmos 0, ele vai ser totalmente transparente, e 1 ele não vai ser nada transparente, certo? Eu vou deixar aqui 0.3 mais ou menos. Veja que o especular está muito forte, certo? Parte do hardness, eu vou diminuir o hardness. Veja que diminui, quanto mais eu aumento, mais fica intenso em uma só parte, certo? E vai ficando fosco à medida que eu diminuo. Vou deixar com 28 mais ou menos. Aqui é a opção do especular, certo? Para transparência. E aqui é o Fresnel, certo? Que basicamente faz isso que vocês estão vendo no preview. E o blend mistura é o fator que nós adicionamos no Fresnel, certo? Bom, o vidro basicamente tem transparência e espelha, certo, objetos. Simplesmente a gente marca a opção Mirror para espelhar objetos laterais e podemos aumentar a quantidade de reflexão do mirror. Vemos lá que começa a aparecer pequenos cubos que são justamente essas paredes laterais aqui da nossa esfera, certo? Ele está refletindo no material. E como transparência podemos aumentar ou diminuir o valor do Fresnel e do Blend, certo? Aqui é o número de luzes que refletem por dentro do material, certo? Que nós vamos definir a profundidade, que é o número de luzes permitidas máximas, certo? E aqui é o brilho do objeto. Como está dizendo, o brilho da reflexão. Valores menor que 1 vão dar difuso e reflexões mais embaçadas, certo? Então eu vou deixar aqui esse valor aqui, por exemplo. Subsurface Scattering é um tipo de material para simular alguns tipos de materiais específicos, certo? Por exemplo, frutas, para dar uma característica mais real, já que esse Subsurface Scattering é um tipo de tratamento especial para como a luz entra por dentro das camadas do objeto, por exemplo, pele, que tem várias camadas, ou uma fruta, e reflete e volta na própria pele, ou volta por cima, certo? O raio reflete e volta. Simplesmente na taça não precisamos acionar essa opção. Em Strand a gente pode definir como o nosso cabelo irá se parecer, certo? Como não vamos ver ainda isso, nem sobre partículas, a gente não vai ver essa opção por agora, certo? Em Options tem algumas opções que não são interessantes ser mostradas agora, simplesmente porque basicamente já conseguimos ver o que nós queríamos, certo? Que é um material básico para a nossa taça. Bom, depois de uma introdução aos materiais, vou voltar aqui para o Wiki e temos texturas, certo? A definição de textura em computação gráfica, mapeamento de uma textura é um método de adicionar detalhes às superfícies projetando imagens ou padrões nestas superfícies, certo? Bom, como o Wiki está dizendo, texturas basicamente são imagens que são aplicadas por cima da nossa superfície para ela se parecer com alguma coisa. Por exemplo, se nós fazemos uma garrafa de leite, nós aplicamos uma textura de embalagem para dar o aspecto de que a garrafa de leite tem uma embalagem, certo? Tem um rótulo, por exemplo, ou até a caixa de leite pareça melhor com a embalagem, certo? Bom, para adicionar uma textura, basicamente precisamos selecionar nossos materiais, certo? Clicar aqui e em seguida nós vamos para a próxima aba aqui, logo após a aba de material, que é a aba de textura. Funciona basicamente do mesmo modo dos materiais, certo? Simplesmente a gente tem que deixar setado aqui o tipo de dados da textura que vai ser mostrados e editados,
certo? Aqui são texturas materiais, aqui são dados de textura e aqui são texturas do mundo. Bom, basicamente uma textura trabalha do mesmo modo. Nessas setinhas a gente pode definir qual a posição da textura. Por exemplo, se houver 3, a terceira eu mando para cima, assim como os modificadores funcionam. E nessa configuração nós podemos copiar ou colar as configurações do slot de textura, certo? Basicamente selecionamos um slot vazio desse e clicamos em New e já adicionamos uma textura. Logo aqui abaixo a gente pode definir um nome para a textura, certo? Eu vou colocar taça também, mas não vai ser nada aplicável, porque não é isso que queremos. Em tipo, nós podemos definir um tipo específico, certo? Para nossa textura. O mais usado para superfícies, por exemplo, em personagens, para adicionar pele ou textura de roupa, são Image Move, que vamos usar muito daqui para frente, certo? Outras são texturas procedurais, que são incluídas no nosso próprio Blender, certo? O próprio Blender já vem com essas texturas procedurais, e se você souber utilizá-las, já para criar efeitos muito legais, por exemplo, como texturas de pele, etc, certo? Bom, aqui temos um preview da nossa textura, certo? Vou colocar close, que vem como padrão. Textura de nuvem. Aqui temos uma visualização tanto da textura como do material, como iria ficar, e dos dois juntos, mostrados lado a lado. Aqui eu posso mostrar o alpha da nossa imagem, certo? Que é o conteúdo transparente. Aqui eu posso definir uma cor baseada naquele ramp que eu mostrei dos materiais, que adiciona basicamente um gradiente na nossa imagem. E aqui são opções de multiplicação do RGB e ajustes como brilho, contraste e saturação, certo? Aqui são configurações padrões do tipo de textura setada aqui, certo? A gente pode definir para mudar o aspecto da nossa textura. Aqui é mais para frente, nós vamos falar sobre mapeamento, que é como ele vai ser aplicado, essa textura vai ser aplicada na malha. E aqui é a influência, certo? O que essa textura vai influir no material, certo? Simplesmente se ela no difuso, no especular, na forma, geometria ou shading, certo? Sombreamento. E como será misturado é o modo usado para aplicar a textura, certo? Aqui são opções mais avançadas, que não vamos falar por agora. E essa foi a aula de hoje, simplesmente uma introdução básica sobre materiais e textura, certo? Bom, o exercício de hoje é simplesmente criar um material que se pareça com esse aqui, certo? As configurações eu não deixei à amostra, justamente que vocês vão ter que explorar um pouco todas as configurações que eu falei sobre difuso, especular, os transparency ou mirror, ver o que eu apliquei aqui e adicionar a textura que se pareça com isso, certo? Esse é o exercício de hoje. Espero que tenham gostado dessa aula, foi um pouco menor do que as outras, certo? Pretendo ainda deixar as outras mais curtas ainda. E essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima aula, galera. Falou!